Batista Vogel. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Newton. Satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço privilegiado de comunicação. Newton, sua primeira pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Sim, vamos direto ao assunto, né, Jonathan, porque quando queremos falar das ações dos parlamentares, principalmente em Brasília, isso é dinâmico, porque todo dia surge fato novo. E um dos assuntos, o deputado que chamou a atenção de toda a comunidade anapolina foi justamente que diz respeito à implantação do Centro de Distribuição Internacional dos Correios aqui na cidade. Como o senhor acompanhou as notícias mais recentes sobre esses riscos da não implementação do Centro de Distribuição Internacional dos Correios aqui em nossa cidade? Eu acompanhei desde o início. Imediatamente, na quinta-feira da semana passada, o governador Ronaldo Caiado ligou para mim, colocando um pouco a preocupação. O prefeito Roberto Naves também entrou em contato, manifestando também a sua preocupação. Imediatamente nós começamos um trabalho sério, né, de diálogo, de articulação política, conversando com o ministro das Comunicações, Juscelino, depois com o presidente dos Correios. Também falei com o ministro Alexandre Padilha, que é responsável pela Secretaria de Relações Institucionais, e depois também abrindo o diálogo com toda a bancada federal, com os senadores, no sentido de arregimentar forças para podermos garantir o objetivo principal, que é a implementação do Centro Internacional dos Correios, que não é apenas para Anápolis, é para o estado de Goiás e para a região centro-oeste. O fato aí, Newton, é que o mais grave que eu vejo nessa história é que, apesar de que ao longo do tempo a política dos factoides, a política do sensacionalismo acaba ficando desacreditada, tem gente que acaba usando disso ainda a cada momento, às vezes, para tirar proveito. Então, uma discussão séria como essa do Centro Internacional, que fez com que nós tivéssemos aí esse diálogo, essa união de forças, alguns às vezes tentam explorar para tirar proveito, né? E aí aparece o sensacionalismo, factoides, fake news, né? Nesse caso, então, sobre os Correios em Anápolis, isso de fato, na sua observação, aconteceu, deputado? Claro, né? A primeira coisa que foi divulgada é que o PT estava querendo tirar o centro, que Anápolis seria uma cidade bolsonarista. Quer dizer, é um absurdo uma colocação como essa, até porque a população de Anápolis conhece o nosso trabalho, sabe da nossa seriedade e o quanto que nós ajudamos a cidade, independente de partido político, independente de quem esteja governando a cidade. Nós temos aí, por exemplo, esse ano, todo o trabalho feito junto com o prefeito Roberto Naves para poder garantir o mercado municipal na Vila Jaiara com recursos próprios de emenda parlamentar minha. A questão do centro de apoio aos diabéticos, que foi um pedido da Câmara Municipal, recurso nosso já disponibilizado. Então, se isso fosse verdade, é claro que esses recursos não chegariam. Aí, quando isso foi facilmente desmascarado, aí apareceu um outro factoide, um fake news, na verdade não é nem factoide, né? É mentira mesmo, né? O Centro Internacional não vai estar em Anápolis porque a governadora do Rio Grande do Norte, que é do PT, levou o centro lá para o Rio Grande do Norte, sem nada a ver, pegando uma matéria de 2 meses atrás, que não tem nenhuma ligação com Anápolis, até porque Anápolis está na região centro-oeste, o centro aqui de Anápolis é da região centro-oeste. Lá eles podem lutar por outro centro, não tem problema nenhum, mas não é o nosso, é o centro da região nordeste. Então isso é que às vezes depõe contra a política, mas isso foi facilmente desmascarado. E fizemos uma reunião na terça-feira em Brasília, inclusive com a presença do governador Ronaldo Caiado. Nós conversamos com o presidente dos Correios, depois numa outra reunião mais ampliada, a presença do prefeito Roberto Naves também, e com isso Antônio Roberto Gomide, nosso deputado estadual, estava presente, o senador Cajuru, que é vice-líder do governo, estava presente também. E nessa reunião o presidente dos Correios explicitou, falou: olha, não existe nenhuma movimentação para tirar o Centro Internacional dos Correios da cidade de Anápolis. Pelo contrário, ele já está sendo implantado, a primeira fase já está implantada com o centro comercial empresarial que já está funcionando no DAIA, e a tendência agora é cada vez mais ser implementado. O que foi colocado foi
um ajuste no cronograma de trabalho, mas não tem nada a ver com a implantação do centro. Então, isso ficou esclarecido. O presidente dos Correios não fez isso por escrito, não fez isso por ouvir dizer, ele mesmo falou isso ao governador e ao prefeito. Então, nós saímos de lá com essa situação esclarecida. Agora, o nosso propósito, e a Anápolis sabe disso, é sempre estar atento para poder ajudar o máximo possível para criar as condições para o desenvolvimento do nosso município, e pode sempre contar comigo. O senhor avalia, deputado, o senhor procura manter uma boa interlocução, tanto com o governo estadual quanto com o governo municipal em Anápolis. O senhor avalia que nesse caso houve uma precipitação do prefeito Roberto Naves, ou um excesso de preocupação, ou nenhuma dessas duas coisas? Não, eu acho que é sempre importante e cabe ao governante sempre estar atento, preocupado para defender os interesses, seja do município, do estado, da federação, sempre é assim. Então eu acho muito positivo quando coloca a questão, e eu prontamente atendi na medida que entrou em contato comigo, tanto o governador do estado em nenhum momento resvalou por essa questão de disputa política, ele só colocou a preocupação mesmo de gestão e pediu o nosso empenho para que nós pudéssemos checar realmente as informações e trabalhar para que esse boato que tinha surgido, ele realmente não acontecesse. Então, eu tenho trabalhado sempre dentro da visão propositiva. Às vezes, aqueles que estão ao redor que às vezes precipitam, e na ânsia, às vezes, de defender, né, aqueles que eles estão subordinados, às vezes avançam no sinal e começam a distribuir coisas que às vezes não tem realmente a ver com a realidade. E aí cabe a nós que temos a responsabilidade política, ao invés de atiçar, ao invés de entrar no fervor da disputa, jogar a água fria para poder deixar a política no lugar que ela precisa estar, que é o lugar do diálogo, do entendimento, na negociação, o que o presidente Lula tem feito muito bem para o Brasil. Acho que um grande mérito do presidente Lula hoje é jogar uma água fria nessa fervura da política nacional que nós tivemos nos últimos 4 anos passados aí, que fizeram com que houvesse muito enfrentamento, muita agressão, até agressão física, mas agressão verbal, e às vezes a falta de convivência, não admitindo a convivência daqueles que pensam diferente. O presidente Lula também tem essa visão de que a política tem que ser o espaço do diálogo, do entendimento, do respeito a quem pensa diferente, e trabalhar, às vezes não dá para trabalhar em tudo, não há concordância em tudo, mas naquilo que há concordância, a gente sempre trabalha junto para o bem do município, do estado e também do país. E, deputado, na sua opinião, falta menos de um ano, né, para as eleições municipais em Anápolis para 2024, outros possíveis boatos, outras possíveis situações podem surgir ainda nesse grande intervalo de tempo, talvez com grande foco dos interesses para quem, por exemplo, quer se candidatar à Prefeitura de Anápolis no ano que vem, utilizando até mesmo os nomes do Partido dos Trabalhadores? Não há dúvida, né? Você que é um comunicador apurado, você já percebeu. A campanha eleitoral já chegou. Na verdade, essas coisas acontecem por causa disso. Estamos a menos de um ano da eleição, e aí começam movimentações no sentido, se não há como destacar o que está sendo feito de um lado, tentam desmerecer o que o outro está fazendo do outro lado, ou tentando desqualificar. Não é essa a política que nós defendemos. Nós trabalhamos uma política diferenciada. A gente respeita aqueles que pensam diferente e tentamos mostrar que a gente pode fazer melhor. Aí é diferente. Então nós podemos fazer melhor. Então é assim que nós vamos trabalhar para podermos retornar à administração da cidade de Anápolis. Esse é um desejo do Partido dos Trabalhadores. Já temos o nosso candidato, que é o ex-prefeito e atual deputado estadual Antônio Roberto Gomide. É claro que agora ainda não é época de campanha, de organização, de trabalho mais interno, e nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, o que não nos impede de fazer tudo pela cidade de Anápolis, pelo estado, até com aqueles que são nossos adversários, com aqueles que pensam diferente e que às vezes tentam nos desqualificar. 6 mandatos como deputado federal lhe dão essa condição de ter uma visão mais própria a respeito de todo esse cenário político, principalmente desses 360 e poucos dias de corrida eleitoral para Anápolis. Há algo de diferente nesse ano, deputado, que o senhor visualiza como algo um diferencial? Olha, você tocou num assunto que é verdade, né? A experiência, ela tem que servir para alguma coisa, né? E uma delas é essa, da gente ter a ponderação, o equilíbrio, a responsabilidade. Agora, o que eu vejo muito
O meu compromisso, Nilton, continua sendo aquele compromisso que eu comecei lá atrás, quando iniciei aqui, até na orientação aqui dos frades franciscanos, no trabalho da Fundação Frei João Batista Vogue, que eu vi nascer, que eu trabalhei aqui, que é fazer política como um espaço para servir as pessoas, para poder contribuir. Se eu não posso contribuir, atrapalhar eu não quero, né? Prejudicar, jamais. E é assim que a gente tem tentado trabalhar, e é por isso que a gente tem o respeito, a consideração até daqueles que não votam na gente. As pessoas às vezes não votam, mas elas respeitam o nosso trabalho e reconhecem o nosso esforço. Então é essa maneira que nós queremos trabalhar sempre, e respeitando aqueles, inclusive, que não votam e que às vezes têm visão crítica conosco. Agora, nesse sentido, eu vejo que a política tem um grande desafio. Esse desafio serve para o Brasil, serve para o estado de Goiás, serve aqui para a cidade de Anápolis. É fazermos uma política onde haja entendimento, haja respeito e haja interesse de criar as condições para que aqueles que pensam diferente possam contribuir para o desenvolvimento. Então, Anápolis é uma cidade que tem um potencial muito grande. Infelizmente, no último período, tem perdido a sua referência econômica, política e social no cenário do estado e no cenário nacional, tendo perdido espaço para outros municípios, e nós precisamos resgatar esse protagonismo. E a gente resgata esse protagonismo não é criticando quem está aí, não é batendo, xingando, pelo contrário, é tentando fazer junto aquilo que é possível fazer junto, e aquilo que não é possível, é claro que a gente disputa. A eleição é um espaço legítimo, democrático, para podermos apresentar as nossas ideias, e quem faz a escolha é a população. 8h21, a gente vai para um intervalo comercial e na sequência retorna nessa nossa entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni, ao vivo aqui no São Francisco News. Também saudando aqui a nossa amiga, a professora Geli Sanches, ex-vereadora da cidade, também está aqui acompanhando o deputado nos estúdios do São Francisco. Obrigado, professora, pela presença aqui com a gente. Intervalo comercial no São Francisco News, mas eu destaco para você, está precisando de areia. Recentemente, assim que o deputado federal Márcio Correia assumiu, né? Ele era suplente, né? De candidato, assumiu o seu mandato ali durante 6 meses, provisório, né? E ele veio, nos concedeu entrevista em conversa conosco aqui no São Francisco News. Ele mostrou do que é o cenário político em Brasília. E isso é uma curiosidade para nós, a gente tentar entender esse mundo da política que converge para uma cidade só, onde tudo é ali que é resolvido o que vai acontecer em todo o país. E isso nos traz a essa pergunta ao deputado federal Rubens Ottoni. 6 mandatos, já se acostumou, deputado, a essa rotina diária à beira de um vulcão, que é aquilo que nós consideramos a cidade de Brasília do ponto de vista político? Na realidade, Nilton, é preciso a gente ter a capacidade, aí a gente vai construindo ao longo do tempo essa competência de poder fazer as políticas públicas que pensem o Brasil como um todo, mas que evidentemente chegam ali no micro aonde a gente quer e aonde a gente tem a nossa realidade, que é o município. Vou citar um exemplo aqui do nosso trabalho lá em Brasília nesse último período, a área da saúde. A área da saúde é uma área muito necessária, uma área sempre necessitando de recursos, e eu trabalhei com muita força nesse ano 2 ações que eu julgo assim impactantes para o Brasil e que chega na nossa cidade. Uma delas é a questão das cirurgias eletivas que estavam aí travadas pelo governo anterior, que tinham segurado os recursos, e agora nós conseguimos liberar aí mais de 600 milhões de reais para poder fazer a fila das cirurgias eletivas andarem, e isso tem um impacto para o Brasil, porque é uma política para o Brasil, mas que tem impacto no estado de Goiás e chega aqui no município também. Agora, essa semana, nós conseguimos o anúncio lá do aumento dos recursos para a política de saúde bucal, Programa Brasil Sorridente. É um programa importantíssimo, vai ser quase 4 bilhões de reais para o Brasil, e nesses recursos, evidentemente, Goiás
tem uma fatia importante e chega para a cidade de Anápolis recursos importantes para garantir saúde bucal para a população. Então a gente tem que trabalhar, Nilton, se a gente trabalhar só pensando na cidade da gente, às vezes a gente não consegue nada para a cidade. Agora, quando se consegue trabalhar para o Brasil, uma parte daquilo chega também para o seu município. Na área da cultura, que é uma área que você acompanha muito, que você trabalha, a área da cultura, ela estava uma área desdeixada, uma área que não tinha recursos, não tinha investimentos, não tinha prioridade no governo anterior. Isso a nível nacional, né? Isso a nível nacional, não? Então era um negacionismo da ciência e um negacionismo da cultura. Nós voltamos, a lei Paulo Gustavo hoje é uma realidade, os recursos já chegaram aqui na cidade de Anápolis, os editais já estão correndo e nós já estamos viabilizando os recursos da lei Aldir Blanc II. Antes de gastar o dinheiro da Paulo Gustavo, já vai chegar mais dinheiro para a cultura. Então é assim que eu trabalho em Brasília e é assim também que às vezes eu não fico agoniado e eu não fico tragado, como você disse, por aquele vulcão onde tem 1000 ideias, mas eu trabalho aquilo que é bom para o país e que a gente pode trazer e garantir para o nosso estado de Goiás e em especial para a nossa cidade de Anápolis. E deputado, desde a eleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como vocês do próprio partido têm buscado trabalhar no intuito de combater essa rejeição do partido? A gente sabe que isso existe, independente de qual seja o presidente, o partido, né? É claro, sempre vai existir a oposição. Mas como vocês têm trabalhado isso, principalmente pensando para as eleições do ano que vem? Olha, eu nunca me preocupei com isso, vou ser sincero com você, e as pessoas que me acompanham sabem disso. Eu sempre tive uma visão e que é bíblico, a verdade que liberta. A mentira, ela sobrevive até aonde chega a verdade. Infelizmente, muita gente às vezes não acompanha as coisas e fica às vezes só com boato, só com a notícia e não fica com a verdade. Mas tudo tem seu tempo, isso é bíblico também, tudo tem seu tempo e há tempo para tudo nesse mundo. Então eu sempre trabalhei com muita tranquilidade e isso tem feito com que eu seja vitorioso no meu trabalho ao longo do tempo, porque eu não fico tentando obrigar as pessoas a pensarem como eu penso. Eu faço a minha parte, que é trabalhar. Eu faço da minha atividade política uma atitude de servir as pessoas, servir a comunidade, fazer o melhor possível que eu possa, e isso tem retornado. Tanto é verdade, o exemplo que você cita, às vezes tentam trabalhar uma rejeição enorme contra o PT, e aí o pessoal fala, não, e aqui em Anápolis é pior, trabalha uma rejeição muito forte com o PT, mas eu sou deputado federal há 6 mandatos seguidos e nenhum partido aqui conseguiu eleger um deputado federal nesses 6 mandatos nos últimos 20 anos. Não é pouca coisa. Então essa questão de rejeição é muito relativa. Como você disse, pensar diferente não tem problema. As pessoas pensam diferente e eu respeito aqueles que pensam diferente. E tem muita gente que pensa diferente de mim e que me respeita também. Outros não, mas eu também não me preocupo com isso. A minha preocupação é fazer o meu melhor, servir a população, e a população tem percebido isso. Tanto é verdade que tem me dado a oportunidade de poder representá-la em Brasília. Aqui em Anápolis não é diferente. Fala-se em rejeição do PT, mas eu vejo rejeição também na atual administração, rejeição de outras lideranças, e as pessoas têm saudade da época que o PT governou a cidade de Anápolis. A verdade é essa. Por onde a gente vai, as pessoas falam, aquela época era a época melhor, Anápolis era reconhecido no cenário estadual, no cenário nacional, era a época que nós tínhamos mais protagonismo, era a época que chegava mais recursos, mais investimentos, a nossa população vivia melhor. Então há uma saudade também da época que o PT governava. Então isso é muito relativo e eu tenho absoluta certeza, e é essa política que eu acredito, onde nós temos que fazer as nossas escolhas, não é por rótulo. Não é rótulo de partido, não é por rótulo de igreja, não é por rótulo de entidade, não é por rótulo disso ou daquilo. A gente tem que fazer as nossas escolhas pelo serviço prestado, por aquilo que é realizado para a comunidade, por aquilo que é efetivo na vida das pessoas. É assim que deve ser a nossa escolha. Deputado, é perceptível a dificuldade do atual governo Lula, nesse terceiro governo Lula, de implementar as políticas, até mesmo que foram trabalhadas em época de campanha, ou que são a característica da gestão do Partido dos Trabalhadores. Mas mesmo assim, de que maneira o governo petista, o governo federal petista, ele pode ser interessante parceiro
da administração pública municipal aqui em Anápolis? Eu diria para você, Nilton, que a grande diferença do governo do presidente Lula agora é exatamente a capacidade que está tendo de dar respostas rápidas, porque você é experiente, o Jonathan já acompanha também há algum tempo o processo eleitoral, você sabe que no primeiro ano de uma administração, seja municipal, estadual e federal, sempre fala assim, é o ano de organizar a casa, preparar a casa. No segundo ano as coisas começam a acontecer. Até o eleitor, ele já está acostumado com isso e ele deixa para cobrar mais no segundo ano. Mas o governo do presidente Lula não esperou o segundo ano, não esperou nem o segundo semestre. As coisas já começaram a acontecer no primeiro semestre. Por quê? Eu atribuo isso à experiência que o presidente Lula já tem de governo, então ele não precisou entrar, aprender, tentar buscar alguém que ensinasse para ele. E mais do que isso, além da experiência dele, a experiência da equipe que ele montou, a começar pelo vice-presidente, que é o vice-presidente, é ministro da Indústria e Comércio, mas foi 4 vezes governador do estado de São Paulo. E ele tem lá mais outros ministros, como Rui Costa, que foi governador 2 vezes da Bahia, tem o Camilo Santana, ministro da Educação, foi 2 vezes governador do Ceará, tem o Renan Filho, que foi 2 vezes governador do Alagoas, tem o outro que foi governador do Pará, o Wellington Dias no Piauí, e assim vai. Então são vários da sua equipe que já tem a experiência e faz as coisas acontecerem. Eu citei aqui alguns exemplos importantes já na área da saúde, mas eu citaria para você na área da educação. Nós tínhamos no Brasil, entramos no ano de 2023, janeiro de 2023, com a publicação do Tribunal de Contas da União falando de 14 mil obras federais paralisadas no Brasil. Em Goiás, mais de 1.000. O presidente Lula imediatamente lançou um projeto para retomada dessas obras, conseguiu aprovar na Câmara e no Senado recurso novo para poder viabilizar essas obras, e essas obras já estão sendo tocadas, tudo já no primeiro ano, né? Isso são coisas importantes que já estão acontecendo, e isso tem impacto positivo na economia, não é por acaso. Às vezes pessoas, eu vejo aí na rede social, quando as coisas estão, notícia positiva, né? Inflação baixando, o PIB aumentando, a economia controlada, o Brasil sendo referência no cenário internacional, aí aparece alguém e fala assim, é porque o Lula deu sorte. Essa aqui é a questão. É muito trabalho, experiência, né, conhecimento da realidade, e muito trabalho que leva a esses resultados positivos. O senhor menciona essa questão de obras que estão sendo colocadas novamente para serem concluídas. Anápolis pode ser mencionado? O que vem para nós? Tem aqui, dessas obras inacabadas, ainda bem, porque eu acho notícia positiva é a cidade não ter obra inacabada, né? Porque essas obras paralisadas, esse dia eu visitei uma cidade onde tinha uma creche lá que tem 10 anos paralisada. 10 anos esperando uma iniciativa, seja do governo municipal, do estadual, do federal. O governo federal agora tomou iniciativa, vai colocar o recurso, a prefeitura vai fazer. Mas aqui nós temos uma obra para ser concluída, que é o centro de esporte lá perto do cartódromo, lá ao lado lá da UPA, no fundo da UPA, 24 horas, aquele centro de esporte, aquele lá foi um projeto, inclusive na época, prefeitura do PT, né? Começou o projeto lá na nossa administração, e que infelizmente ao longo aí de praticamente mais duas administrações não conseguiram chegar ao final dessa obra, né? Não vou nem dizer que é a questão do município, às vezes é recurso federal que às vezes não foi possibilitado. Agora o governo federal essa obra está incluída entre as obras que têm que ser concluídas nesse governo. Então já está em fase final e que nós queremos entregá-la para a população. Deputado Rubens Ottoni, sempre acompanho, e o senhor tem a oportunidade de várias vezes marcar presença na Câmara Municipal de Anápolis, prestando contas do seu mandato, nesse diálogo com os nossos vereadores. Como é que o senhor tem acompanhado o trabalho do Legislativo anapolino, buscando recursos junto ao senhor e também com os demais deputados em Brasília? Jonas, essa tem sido uma marca do nosso trabalho, até para mostrar e provar, mostrar na prática, não apenas no discurso, mas na prática aquilo que eu falei para você. Trabalhar também com quem pensa diferente. Na próxima terça-feira, eu estarei novamente lá na Câmara Municipal para recolher sugestões deles para fazer o orçamento do ano de 2024, porque agora no final do ano nós estamos fazendo o orçamento de 2024, vou lá receber sugestões do que nós podemos ser útil. Na segunda-feira eu vou visitar o prefeito Roberto Naves, na segunda-feira, para receber dele também sugestões daquilo que eu possa ajudar a cidade. Então eu tento trabalhar assim, né? Até para mostrar, como eu disse, na prática, né? Não discurso, mas na prática,
a nossa seriedade, o nosso propósito de fazer o melhor para a cidade de Anápolis. E aí, nesse sentido, é que eu tenho me esforçado de estar todos os meses na Câmara Municipal para poder ajudar, passar informações. Nesse episódio aqui que nós falamos do Centro Internacional dos Correios, eu entrei em contato, também convidei a Câmara para poder acompanhar, porque a Câmara Municipal é a legítima representante direta da população, né? E se a população tem alguma crítica em relação àqueles que a compõem, tem que acompanhar o trabalho e até apresentar sugestões daquilo que possa fazer para melhorar. E eu tenho me esforçado em trabalhar tanto com o Legislativo quanto com o Executivo, mesmo às vezes tendo diferenças partidárias, mas nós queremos trabalhar integrado para o bem da cidade de Anápolis. Esse seu comportamento, deputado, é mais republicano ou é mais franciscano? Aquilo que eu disse para você, o pessoal fala da questão da política republicana, e eu falei para você, quer dizer, isso aí é uma origem, né, da minha formação, daquilo de poder estar na política. E quando eu entrei para a política foi justamente assim. Eu entrei para a política numa época que a crítica era muito grande de poder participar da política. Hoje continua, mas naquela época era pior, e eu fui com o desafio de falar assim, de mostrar na prática que a política podia ser feita de maneira diferente daquilo que nós estávamos acostumados a ver. E uma das tentativas é essa: fazer a política acima das diferenças, acima dos debates, acima dos enfrentamentos, e procurar servir. Evidentemente que na hora da disputa você tem disputa, na hora que isso é legítimo e a gente participa da disputa, mas fazemos isso de maneira muito séria e de maneira muito equilibrada, até para poder respeitar as pessoas. Agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes, Nilza Lobo, Alessandro, também o Divino do Recanto do Sol. Aqui uma outra mensagem: bom dia, poderiam os outros deputados de Goiás terem um compromisso com Anápolis como tem Rubens Ottoni, independente de quem está na prefeitura, ele sempre atendeu os interesses da cidade, não é à toa que está há 6 mandatos como deputado. Meus parabéns, deputado, e olha, esse povo em todas as situações. Isso sim é política de qualidade, quando se tem compromisso com o povo. É a mensagem aqui do professor Paulinho da Fanfarra. Obrigado, professor Paulinho, pela participação aqui com a gente no São Francisco News. Então, só como minha última pergunta, deputado, então o PT já tem o nome de Antônio Gomide definido já como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores para 2024 em Anápolis? Já isso definido, é indiscutível? Já definido. É claro que tem a questão legal de convenções a serem realizadas, mas do ponto de vista interno, e já está resolvido internamente. Inclusive o PT já formou uma comissão de trabalho, já tem uma comissão de organização do próprio processo da campanha eleitoral. Nós já estamos na fase de montarmos a nossa chapa de vereadores, de montarmos o nosso plano de governo. Tem toda uma coordenação de trabalho, eu faço parte dela. O nosso ex-prefeito Antônio Roberto Gomide também faz parte dessa comissão, e essa comissão já está trabalhando a organização das várias frentes atinentes à campanha eleitoral. Isso já está definido dentro do PT. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente na Rádio São Francisco. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo a você, o Nilton, a toda a equipe de trabalho aí, a toda a produção, a todos aqueles que fazem com que esse espaço aqui seja realmente um espaço de debate e de boa informação. Grande abraço a vocês. Conversamos então com o deputado federal Rubens Ottoni, agradecendo também a professora Geli Sanches, ex-vereadora também, marcando presença aqui nos